Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Atualidades Pampa do dia 8/8/2018. Ô data, hein? É auspiciosa essa data. Maravilhosa. Para quem gosta do número 8, hoje é o dia. Eu sou do dia 8, adoro o número 8. O número 8 me dá uma sorte terrível. É o número do infinito, dizem, né? Porque não acaba nunca, o número 8, ó. O número do dinheiro e tudo mais. Não me fale coisas boas essa hora da noite. Mas nesse dia, quarta-feira, dia 8, nós temos sim notícias boas aqui no Atualidades. Nós vamos tratar de um novo aplicativo que será lançado nesta sexta-feira e que promete revolucionar o sistema de adoção no estado do Rio Grande do Sul. É ou não é uma boa notícia? Isso que a gente já vem pedindo há muito tempo aqui nessa bancada. Não é muito boa notícia para uns e é boa notícia para outros poucos. Dias Toffoli assume a presidência do STF, é eleito presidente do STF até 2020. E por fim, lá do STF também, Fachin aceita a desistência do pedido de liberdade do ex-presidente Lula. O que será que significa isso? Quais são as consequências dessa decisão do ministro Fachin? Mas vamos começar pelo STF, então, Gustavo Vitorino. Dias Toffoli, o que a gente pode esperar ou não de Dias Toffoli na presidência do STF? Eu aumentei... Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Eu aumentei o meu volume de preces católicas hoje, porque eu sempre faço minhas orações pela manhã, faço uma oraçãozinha, peço uma ajuda lá em cima, né, coisa e tal, dar uma ajudinha pro velhinho aqui embaixo, mas hoje eu aumentei a quantidade de preces e incluí o Brasil, porque serão 2 anos muito complicados. O senhor Dias Toffoli, o histórico dele está de forma abundante na internet, aí todo mundo sabe quem é o seu Dias Toffoli, qual é a sua origem, o tamanho da sua competência. 2 vezes concurso para juiz, não passou. O seu saber jurídico, a sua competência, todo mundo sabe o tamanho. E é notório, como diz que tem que ser, né? Notório, né? Público e notório, o seu histórico. E isso certamente traz muita preocupação. E por que eu falo preocupação? Porque o presidente do STF é o responsável pela pauta. Ele que decide o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Na prática, é quem tem o poder de sentar em cima do processo e fazer ele apodrecer no STF, coisa que, aliás, é muito comum, principalmente quando se trata de punir poderosos. O senhor Dias Toffoli assume em setembro a presidência do STF e eu hoje acabei encontrando um fator absolutamente atípico para a posse desse cidadão. Tivemos uma queda muito significativa na Bolsa de Valores, o dólar se manteve estável, 3,76, e a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, que vinha em alta, teve uma queda muito significativa, até assustadora para alguns especialistas. Eu procurei todo tipo de fator externo para justificar, olhei comércio internacional, a China hoje tabelou produtos americanos, mas isso já estava anunciado há muito tempo, é uma espécie de contrapartida, uma espécie de retaliação à taxação que os americanos impuseram a produtos chineses. Sem grandes modificações, Bolsa de Valores de Frankfurt, a principal da Europa, estabilizada, as bolsas da Ásia sem grandes movimentações, Wall Street sem nenhuma notícia triste e dentro do Brasil o cenário político eleitoral relativamente estabilizado. Eu fiquei me perguntando o que faria cair de forma tão significativa a Bolsa de Valores. E aí resolvi ligar para investidores, empresários, alguns amigos para saber o que estava acontecendo, porque não tem como cair desse jeito sem uma justificativa. E aí eu ouvi o seguinte: nos próximos 2 anos, as ações que vão para o STF decidir sobre direito empresarial, falências, concordatas, direito comercial, mexeu até mesmo na bolsa, as ADIs, a ADIs e todo tipo de coisa passarão pelas mãos do senhor Toffoli. Ele que terá o poder de colocar ou não em votação. E com isso, certamente o mercado já acusou o golpe. Para os senhores terem uma ideia do que é também a caneta de ser presidente do STF, Carmen Lúcia, né, até então presidente do STF, não dava o reajuste salarial desde 2015 automático, sempre colocando para plenário, para decisão entre os ministros. Então, realmente, o ministro, o presidente, o chefe do Poder Legislativo, realmente tem uma caneta muito poderosa, não? Muito poderosa. Por isso que mexe em tanta coisa. O seu Lewandowski hoje já deitou falação. O Gilmar Mendes também deitou falação. Eles querem... Soltou barata. O que me assusta é a possibilidade, tomara que não aconteça, mas a possibilidade do STF ser comandado de dentro da cadeia.
Isso é que me assusta. Vamos deixar aqui o nosso outro lado da bancada. Dona Magda, a força Tudo do bem, eu acho que eu tô um pouco mais lisa hoje, não tô crespa, enfim, tô um pouco diferente. Mas a senhora sendo chamada de Dona Magda é uma homenagem. Claro. As duas. Com certeza. Mas a próxima vez pode ser Dona Carla, eu prefiro. Já o foi. Tá, já muito o foi. obrigada. Então. Eu fui atrás do que a notícia não dizia. Né? Eu fui primeiro saber como ele chegou lá, porque é importante saber como é que alguém chega, qual é o sistema. Eu fui perquirir como é que funciona isso. Na verdade, ele é o ministro mais antigo que ainda não havia sido presidente do STF. E chegou lá por uma votação. Quem vota são os próprios ministros. Ele chegou lá por 10-1. Quem foi o 1? Ele mesmo, que também por hábito tem que votar já no seu vice, que se antevê então que será o próximo presidente, que é o Fux. Então, por 10-1, ele foi eleito. Fui perquirir um pouquinho também o histórico dele, que eu não conhecia por não estar familiarizado com essa instância. Ele se formou em 90, ele foi muito criticado quando da nomeação dele, porque ele não tinha mestrado nem doutorado. Ele é especialista em direito de família e direito eleitoral. Foi também muito criticado por ter construído seu histórico dentro do Partido dos Trabalhadores, que lhe daria pela proximidade com o poder, né, poderia lhe constranger, o que ele não se sentiu constrangido e aceitou o mandato. Então é isso, são 2 anos, assume agora dia 13, com a presidência já anunciada. É absolutamente preocupante, porque para ser professor universitário tem que se ter todos esses títulos. Quanto mais ministro do STF, no mínimo mestrado. E a segunda colocação que tu fizeste, que ele participou de um partido durante um bom tempo também, é uma questão importante a ser avaliada e que pesa muito na avaliação das pessoas, porque é difícil essa isenção depois de participar tanto tempo dentro de um partido. Quer ver os dois últimos? Para a Roberta, que quer se manifestar, quero ainda agregar isso, porque constrange a gente, nos primeiros dias de direito, quem fez direito, sabe, ou quem fez qualquer faculdade, ética, é cadeira obrigatória em qualquer curso que se vá fazer, mas no direito se trabalha muito com isso, a questão do juiz se dá por impedido quando ele tem uma relação ainda que distante, né? E hoje o juiz vai à festividade de casamento e não se sente impedido de se manifestar no processo. Então, isso é uma crise moral, isso não é uma crise jurídica, é uma crise ética. Eu posso dar alguns das exemplos. Duas ordens, por exemplo, moral e ética, o seu Toffoli julgou uma ação milionária de um banco que ele concedeu empréstimo subsidiado, segundo nota oficial do próprio banco. As duas últimas matérias do seu Toffoli relatada no plenário. Primeira foi a soltura do seu chefe, o Zé Dirceu, seu chefe, né? Porque era seu chefe, é o homem que ajeitou a vida dele. Soltou o Zé Dirceu, criando a teoria da plausibilidade. Nunca vi em livro nenhum de direito isso. Porque o recurso aos tribunais superiores do seu Zé Dirceu era plausível. Portanto, isso lhe dava o direito de responder em liberdade. Olha, eu não vou definir esse tipo de conceito, porque não tem definição. E se o fizesse, não seriam feitas as câmeras. Sabe qual é a última dele? Ontem. Antes de ser eleito hoje, ontem. Ele, no seu voto, relatando a devolução do dinheiro, da importância recebida a mais, que fez com que juízes de São Paulo, entre 97 e 98, notícia dada pelo Ruschel, alguns triplicassem o salário, recebessem salários de até 6 dígitos. Não só deu procedência à matéria, como disse que ninguém tinha que devolver, porque foi recebida de boa fé. O dinheiro foi recebido de boa fé. Então quer dizer que se amanhã cair 100 mil reais na minha conta, o banco se enganar e cair 100 mil reais na minha conta, e eu sacar, eu não tenho mais obrigação de devolver, porque eu recebi o dinheiro de boa fé. Esse é o seu Toffoli, jurista, futuro presidente do STF. Roberta, na verdade, eu chamo a atenção nesse momento para o telespectador ficar realmente atento, porque já que nós não temos como mudar os votos que são dados dentro do Supremo, nós temos uma eleição daqui a uns meses. E é um ato de cidadania. Então é muito importante nós, eleitores, em vez da gente pensar em votar branco, em votar nulo, primeiro analisa o que faz um deputado, qual é o papel de um presidente da República, qual é o papel de um governador, procura se informar.
e estuda o teu voto. Vota realmente em alguém que tu confie, avalia realmente as informações, procura saber e procura votar, porque nós, cidadãos, a democracia é isso, é a gente votar, a maioria vai vencer. Então, já que nós não temos como alterar essa situação, que nós possamos, agora em outubro, exercer a nossa cidadania e dar o nosso voto de modo a responder a essas situações. Existem, enfim, muita gente querendo fazer o bem e ainda que existam muitos políticos corruptos e, enfim, que a gente sabe que tem uma história muito triste, também tem muita gente nova, boa e que está interessada em fazer algo, né? Então, fica aí o desejo para que as pessoas pensem em votar, porque eu estava analisando que existe uma pesquisa do Ibope que relatou que 6 em cada 10 cidadãos decide o voto no domingo do pleito. E muita gente recolhe o santinho do chão que não é permitido para votar naquele candidato. Isso. Então, a OAB, né, eu falo porque também é a minha entidade, sou advogada, está com essa campanha do voto consciente. E isso é muito importante, é muito importante nós termos essa consciência. Tudo bem, se tu quiser votar branco e nulo, ok, é um direito, também faz parte, tá aí essa possibilidade. Mas eu acho que diante dessas colocações todas que a gente está vendo desta nossa realidade, é uma maneira da gente se manifestar. É um ato de civilidade agora, próximo a nós e talvez o mais importante que se tem, que é o voto, que é igual para mim, igual ao senhor, igual ao senhor. Cada um tem um voto. Tem direito a um voto. Eu acho assim, se... é a única coisa que todos são iguais perante a lei, eu acho que é isso, na verdade. Você que está em casa, que diz assim, não me interesso por política, você vai ser governado por quem se interessa. Então se interesse. Aí você vai ter a chance de se governar. Marne Barcelos, você se interessa ou não por política? Não, eu vou trocar de assunto, porque isso aí já esgotou, esse negócio do TOEFL, fez 2 vezes concurso para juiz, não passou, não sabe nada. Aí que eu parta com essa história toda. Eu quero falar de uma coisa séria, que é o incêndio na Península Ibérica, na Espanha e Portugal. Tenho muitos amigos em Portugal, ontem à noite liguei para um amigo em Portugal, Humberto Batista da Costa, um velho amigo de Angola e depois em Portugal, e ele me relatou que a coisa realmente está terrível. Humberto me disse que a situação é calamitosa, principalmente junto à região do Algarve. Existe o Algarve português e o Algarve espanhol, que fica do outro lado do Estreito de Gibraltar. Do lado do Marrocos, a cidade de Tanger, você pode, inclusive, em dias melhores, assistir... Seria Tanger. Não, é Tanger, porque eu estive na cidade. E do outro lado, você vai ver Portugal e o Algarve, que é o Algarve português e o Algarve espanhol. Então, esse é um lugar belíssimo. Sim, alemães, italianos, espanhóis, porque é quente aquela região, viu, Vitorino? É muito quente, a região do Faro, aquela região do sul é a de Portugal e também da Espanha. É um lugar belíssimo, maravilhoso, e o incêndio está chegando lá. E as pessoas vêm dizer que não há uma mudança no clima. Como não há mudança no clima? A Califórnia está acontecendo a mesma coisa. A Califórnia... Na Indonésia? Sim. A Indonésia está. Então, centenas de mortes. Eu quero dizer para você, Vitorino, você que conhece lá, que sua família inclusive é portuguesa e tal, que a situação de Bragança é muito difícil, muito difícil. Eu fico extremamente preocupado. E esse amigo ontem me relatou com a voz muito triste. Você sabe que os europeus, eles têm uma diferença. Não conseguem. A Alemanha está ajudando, grandes aviões estão jogando água, aqueles aviões que levam milhares de litros, toneladas de água, essas temperaturas altíssimas, 47, 48 graus na parte da Andaluzia lá, que é uma parte belíssima da Espanha, na fronteira ali, na divisa de Portugal também. E você imagina o Portugal, que é um país pequeno de 92 mil quilômetros quadrados, sofrendo tudo isso. Eu não sei, sinceramente, até que ponto vai chegar. Espero que eles consigam dominar esse incêndio que assola essa parte linda da Europa, principalmente agora no verão, está lotadíssima, né? Alemães, holandeses, todo mundo está Tem uma região ali, a Praia do Carvoeiro, que foi tomada pelos ingleses e no verão vira um inferno, eles fazem uma arruaça. Olha, vocês pensam que a argentinos são bagunceiros, vocês não viram? Mas inglês não bebe álcool. Não, nada. Álcool não. Álcool não. Eles tomam cerveja, uísque. Eles estão apavorados, os portugueses ali daquela região, a região da Praia de Carvoeiro, que é um dos points de Portugal.
estão apavorados porque os ingleses foram comprando moeda forte, foram comprando casas. Os alemães, então, é incrível. Foram comprando e praticamente tomaram conta daquela região. Eu ando bem curiosa para conhecer Portugal. Não conheço Portugal. Essa região é lindíssima, aquela região do sul de Portugal. Todo mundo tem falado bastante de Portugal. O Marne é um cara sério. O Marne, quando morou em Portugal, só tomava vinho nacional, né, Marne? Só. Não, sem se exibir. Não, eu gosto do Ballantines 8 anos, que chama-se Whisky Novo. Olha, se revelando. É um whisky, um whisky novo, é um whisky novo. Marne, custava $6. Marne, $6. Marne, seja pobre, mas seja limpinho. Whisky 8 anos não dá. Quem é que quer falar do lado de cá? Eu gostaria de... Toma cachaça, eu vi o senhor tomando pinga. Ah, ele toma tudo. É o Total Flex da bancada. Se eu tomar pinga, se agora... for líquido, ajuda. Seu Marne, que é o que mais reclama que não lhe deixa eu falar quando a doutora Roberta quer se manifestar. Não, o senhor vai ganhar um troféu. Um troféu. Não, eu gostaria de chamar a atenção a todos que, falando em lugares bonitos, né? Fotografia é uma arte especial porque registra o olhar do fotógrafo. Nós temos uma fotógrafa gaúcha de muito bom gosto, que é a Andrea Grez, e hoje ela está abrindo uma exposição chamada Naturalmente na Galeria de Arte e Gravura. E ela fez registros da Grécia, do Canadá e também de Porto Alegre. Então, eu convido a todos a ir. Eu quero mandar um beijo especial para ela. A abertura está acontecendo nesse momento, a gente não pode estar lá, mas com certeza eu quero visitá-la e prestigiar esse trabalho que está encantador. Eu mais ou menos vi por algumas fotos que ela enviou em off e está espetacular, assim. Fotografia também é um jeito de estar nos lugares, né? Fotografia. E essa exposição. E o revelar a fotografia, que é o imprimir hoje, não existe mais revelar, né? Pouco. Muito pouco. O imprimir a fotografia passou a ser uma coisa muito rara. Um valor muito grande. Muito nós especial. temos uma fotógrafa. Tem uma fotógrafa na mesa. E a Andrea Grez, que é muito querida, ela foi uma das fotógrafas do meu casamento. Essa exposição dela, lembrando que vai até o dia 1º de setembro, lá no Gravura Galeria de Arte. E essas imagens dela, elas apresentam detalhes, né, da natureza que muitas vezes passam despercebidos pela maioria das pessoas. Então, uma ótima dica. Atualidades@pampa.com.br. A nossa... Não, telespectadora tem que falar também. Lógico, preferência A total. Tereza Bernadette diz o seguinte: boa noite, vocês estão sempre todos lindos, mas em especial o Vitorino. Eita, programa de televisão ótimo esse, tornam nossas noites mais aconchegantes. Ela que é aqui de Porto Alegre. Você é pele de capivara, né? Pode ser, mas eu não cacei. Como Imagina assim? correr atrás de uma capivara. Diga. A Casa Civil derrubou a Casa Civil do Estado, derrubou a nossa bancada. Eu acho que foi a dona Alice que deu a preciosa informação, que foi publicado no dia 31, aquele decreto sobre as merendas escolares, lembram? Foi tu? Então não podia ter gordura. Eu estava aqui nesse lugar mesmo. Foi tão legal. Foi isso. E como a idade não me socorre mais, é comum já trocar. Nome de mulheres bonitas eu confundo. Na verdade, foi publicado dia 31. E enfrentando a questão da merenda, e se esperava então que já estivesse em vigor. E aí no dia seguinte, para confirmar a barrigada, a lei precisa de regulamentação. Exatamente. Portanto, ela não está em vigor, ela não pode ser cobrada e nem operacionalizada. Então, recém confirmou-se a formação de uma equipe de trabalho, de uma equipe técnica para entender e regulamentar a matéria. Então, nós noticiamos, mas a culpa não foi nossa, porque a notícia foi correta. A Casa Civil é que está repondo a informação. Eu quero te dizer que ontem mesmo eu disse que a Casa Civil já tinha se retratado e que dei a notícia antes de que a Casa Civil tinha errado e depois já tinha se retratado, dizendo que precisava de regulamentação, mas que as lancherias, enfim, dos colégios já tinham se adiantado e isso era se adaptado e é uma boa notícia, o quanto antes chegar ao alcance dos nossos filhos, netos, e o que enfim, não deixamos melhor. É de saudar a notícia, porque a notícia é extraordinária. Eu sou da geração que era bolacha recheada, pastelina, esses venenos todos. É verdade. Né? E as crianças, quanto mais gordinhas, mais saudáveis, né? É um erro. E eu vi fotos, né, das cantinas e daí deu até água na boca. Eram aqueles palitinhos cheios de morango, ou morango kiwi, enfim, palitinhos de fruta, coisa que a gente não imaginaria há tempos atrás. E também tem cantina que tem até sushi man.
porque os adolescentes adoram sushi hoje em dia, né? E é uma comida saudável. Então fica o registro realmente das coisas boas que acontecem e também merecem ser lembradas e comemoradas. Eu queria falar sobre esse aplicativo de celular que foi desenvolvido e pretende mesmo mudar o cenário atual da adoção de crianças e adolescentes no estado. É um projeto do Judiciário Gaúcho e ele vai ser lançado nessa sexta-feira em Porto Alegre. Porque muita gente já sabe, né, que 90% das pessoas habilitadas para adotar buscam bebês ou crianças de 4 até 5 anos de idade. Mas a realidade do estado é que existem 620 crianças e 80% delas são adolescentes de 12 a 17 anos. Então, como é que vai funcionar esse aplicativo? Ele vai ter 2 acessos. Um que vai ser só para as pessoas habilitadas pelo cadastro de adoção, Cadastro Nacional da Adoção. E eles vão ter acesso a vídeos em que essas crianças se apresentam, elas falam um pouquinho do que elas gostam de fazer, dos seus sonhos. E a maioria delas tem um sonho em comum, que é ter uma mãe, ter um pai, um irmão, enfim, uma família. Além dos vídeos, eles vão poder acessar também fotos, cartinhas e até desenhos dessas crianças. E quem não for ainda habilitado vai ter acesso a informações mais básicas, que são as mesmas informações que já estão no site do Tribunal de Justiça. E o objetivo desse aplicativo é gerar empatia e também ampliar a aproximação vai ser muito importante. Sim. E o que a Roberta tinha me contado já, que é uma ação do Tribunal de Justiça junto com a PUC, né? É uma ação PUC. A realização é do Tribunal de Justiça em parceria, né? Os parceiros é a PUC e o Ministério Público. Pois é, então eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo pós-graduação na PUC e minha área é exatamente a área digital. A última aula que eu fui na sexta-feira tive que desenvolver um aplicativo e existe dentro da PUC, Gustavo Vitorino, uma tecnologia maravilhosa por trás desses aplicativos e tudo mais. Então, com certeza, a funcionalidade de tudo isso vai ser muito importante, porque são todas as pessoas de uma cadeia que estão se juntando e que estão fazendo uma coisa maravilhosa, porque até então tinha muita gente que tinha vontade de adotar, mas a burocracia impedia até mesmo de visitar crianças e tudo mais. Então, que facilite a vida e que essas crianças encontrem algum lar. E o principal objetivo desse aplicativo é justamente ampliar o perfil da adoção e também eles querem que essas crianças cativem, né, de repente um novo pai ou uma nova mãe. Porque olhando as imagens fica mais fácil, né, de se apegar àquela criança. Absolutamente, olhar vídeo, é preciso humanizar, né? Desburocratizar, humanizando um pouco mais. Porque é um procedimento muito complicado, ele envolve... Porque a gente, infelizmente, são milhares, dezenas de milhares que têm boa intenção. Mas a gente tem que pensar também de que existe má intenção e má fé por trás disso. E nessa hora cabe ao poder público estabelecer filtros. E esses filtros, muitas vezes, se tornam antipáticos, mas é preciso alguns filtros. Sim, cuidado sempre muito importante. Eu acho que o ponto de equilíbrio aí é necessário. E acho que esse processo de humanização pode manter filtros severos, mas ao mesmo tempo pode criar um processo de humanização e de aproximação. O próprio cadastro, essa diferenciação para quem já tem o Cadastro Nacional de Adoção, ter mais acesso a conteúdos mais, né, privativos, então, e aí já faz uma diferenciação. Dona Carla, falando em adoção, quando eu morava no Rio, e o Vitorino deve ter frequentado também, o Castelo da Lagoa do Chico Recaí, né? Muito legal. E o Luiz Essa tocando piano, os maiores cantores brasileiros davam canja lá. E lá eu conheci, não fiquei amigo, porque essa coisa de amizade é muito relativa. O Grande Otelo. O Grande Otelo, todo mundo sabe, Macunaíma, foi um dos grandes atores da televisão brasileira, do teatro brasileiro, teatro de revista, foi uma das grandes figuras. E eu recebi uma notícia hoje que me deixou muito entristecido, ele já faleceu há alguns anos, que o filho dele, o Pratinha, chamado de Pratinha, está vivendo na Cinelândia. Está vivendo na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, ali perto do Hotel Serrador, ali na onde ficavam os cinemas. O Amarelinho ali. O senhor conhece bem o Amarelinho, né? É um boteco que tem ali no sócio Rio de atleta. Na esquina com a Visconde de Inhaúma, ali no centro do Rio de Janeiro, com a Avenida Rio Branco. Então ele morava dentro de um carro abandonado em Copacabana. Aí recolheram esse carro e ele resolveu morar ali de frente ao Hotel Serrador. Então o filho do Grande Otelo, deste maravilhoso ator, o Sebastião Prata, mora
na rua, numa calçada, no centro do Rio de Janeiro. Eu não acredito que não tenha um amigo do Grande Otelo, alguém que seja amigo desse rapaz. Ele deve estar num estado lastimável de saúde. Deve ter direitos autorais, alguma coisa que ele não está recebendo. Mas isso aí é alcoolismo, isso aí é alguma coisa que ele está fazendo. Não tem administração pessoal para fazer chegar então, isso. Ele deve ter recebido essa carga genética, porque o pai dele, o Grande Otelo, bebia muito, né? Me lembro, estava sempre bebendo, fazendo bobagens, mas não tirava a sua qualificação extraordinária como grande ator. Aliás, o Orson Welles, o grande Orson Welles disse que o Grande Otelo seria o maior ator do Brasil. Palavras do Orson Welles. Então, ele fazia comédia e drama com a mesma facilidade. E chorava. Ele era maravilhoso, fantástico. Então, quero dizer para vocês que a tragédia atinge todas as pessoas do mundo, principalmente se a pessoa não for comedida no álcool e tiver essa doença que é a alcoolemia. Que doença terrível. Cidadão morando na rua, o filho do meu grande ator, que foi o Grande Otelo. Lembrei da banda que tu troque de assunto. Sem mudar de assunto, lembrei da banda que tocava às quintas-feiras no Castelo da Lagoa, lá de Chiquecarém. Era Luizinho Essa no piano, Luizão Maia no baixo, que foi o contrabaixista da Elis Regina, Pascoal Meirelles na bateria, a cantora era Leni Andrade. Olha que bandinha. Eu me assustei quando muito mal, né? O Gustavo Vitorino disse que ia começar a contar as lembranças dele. É melhor não. Eu queria... Não, ia dar embora. Eu acho que é bom. Melhor não. Ou então teremos o segundo livro na bancada, já teremos o primeiro do Chicão, que está semi-pronto, e agora teremos o do Gustavo. Aliás, é muita coincidência o Chicão e a Magda faltaram no mesmo dia. Pois é, o que aconteceu? Será que tá rolando Não, eu acho que sim, porque ninguém sabia nada. Vamos fazer fofoca e eles que se virem desmanchando. Eu quero dizer que fui convidado para padrinho de uma relação recente, mas não vou dizer de quem é, viu? Alice, eu só quero repercutir ainda... Bonito cabelo dele. Antes que troquemos de assunto. Laque novo. Eu quero enfocar a tua notícia, que ela é extraordinária, mas pelo ponto de vista da criança, porque ela ainda tem este benefício. Como a expectativa gerada por visitações cria na criança e o desânimo quando não ocorre a efetivação. Isso aí evita até isso, porque o casal, o pretendente, ele faz esta prévia e não submete crianças a uma entrevista, a uma visitação, a uma tarde, depois a adoção que se frustra. Então, este adotante, ele já chega ali, olha, não é meu perfil, já está muito grandinho, ou é muito pequenininho, ou é olho claro, é olho escuro. Bloqueio, assim, ele faz uma pré-seleção e a criança, então, se priva de submeter àquela possível adoção e a frustração de uma rejeição. Então, até esse benefício, esse aplicativo traz, né? E agiliza muito. Tu pode conhecer 30, 40 pessoas e na intimidade, porque os vídeos hoje traz a forma de agir, traz a graciosidade, traz os argumentos de cada um. E é bem lembrado que o Ruschel traz, porque... é claro, é um direito do pai e da mãe escolher a criança que tem, de certa forma, mais empatia, né? Mas a criança não vai receber assim. E se a gente for avaliar, é uma maldade muito grande a gente rejeitar uma criança porque ela não tem exatamente o perfil desejado. Até porque quando a gente gesta uma criança, ela vai nascer do jeito que ela é. E não necessariamente vai ser do jeito que nós gostaríamos. E o lindo da vida é a gente receber as pessoas do jeito que elas podem ser. E realmente é um gesto muito cruel do ponto de vista da criança, ela se sentir rejeitada porque talvez ela não tenha o olho que deveria ter, o cabelo que ela deveria ter, e que a gente sabe que isso não é o principal. Mas do ponto de vista dos pais, tem a questão da empatia. Então, é muito importante o que o Ruschel trouxe, né? A respeito dessa... O que eu percebo disso? A empatia não deveria andar junto com atributos físicos. Isso. E eu acho que talvez esse aplicativo venha desmistificar isso. Boa. Porque a empatia é olhar no olho, é ver um sorriso, e não precisa ser loiro de olho azul, nem precisa ter 2 anos, nem precisa ter... Pode ter esse contato com essa criança, que já é um pouco maior. E que rola essa empatia, porque é importante a empatia. Sim. Porque tem muita gente também que adota e devolve. Daí nada pode ser pior na vida de uma pessoa. É verdade, Magda Barcelos. Então, essa empatia, essa vontade de levar para casa, essa vontade de cuidar,
tudo isso é realmente muito importante. O doutor Ayrton Ruxo ligou para lá, perguntou se tinha alguma loirinha de 20 anos, olhos azuis ou verdes. Ai, tá querendo derrubar o Ruxo. Mas não tinha, no momento estava em falta. Então, já que o Chicão... Na ausência do Chicão, eu vou pedir pro Gustavo. Gustavo, não me ajuda. Não me ajuda. Eu fiquei muito feliz hoje, e aqui tem uma telespectadora, disse que até que eu tô com uma energia diferente, talvez sim, que a Dona Leda foi encontrada. A Dona Lena, isso. Lembra de ontem da Dona Lena? Que saudável. Exatamente. Conseguiram encontrar. E eu queria agradecer aos telespectadores, enfim, meus amigos que fizeram um compartilhamento no final. Ontem eu disse que eram 25, lembra? No início do programa. Isso. No total, 317 compartilhamentos. Todo mundo se ajudou. Tem mais compartilhamento do que curtida. Então, assim, muito obrigada pelo engajamento. E a gente faz toda a diferença quando a gente realmente se une. Verdade. Pro bem. Eu acho. Não acha? Isso mostra a força desse programa. É verdade. Eu quero apenas dar uma sequência o que a dona Roberta falou instantes atrás, né, da beleza do ser humano. A beleza do ser humano é a imperfeição. Exato. Porque da imperfeição se procura a perfeição. Se todos nós fôssemos perfeitos, se todos nós fôssemos perfeitos, a vida não teria graça. Eu quero agradecer. Você sabe que ele já tá até você avançar, só para manter esse assunto, para você já para segurar a mão, porque tá querendo contar. Isso, carinhozinho. Que horrível isso, mano. Isso que o Marne falou, eles fizeram, acho que foi a revista Newsweek que fez uma pesquisa em relação ao rosto da mulher. Os olhos mais bonitos, os lábios mais bonitos, o nariz mais bonito, o contorno, a testa, sobrancelha. Escolheram o melhor das melhores e tentaram montar no Photoshop. Ficou um monstro. Não harmonizou. Não deu certo. Na verdade, foi capa da revista. A beleza... Tu lembra? Foi capa da revista Newsweek. Não é o melhor do melhor. É o conjunto, na realidade. É o que o Mário falou, não é? E eu acho até, assim, todo mundo tem uma religião, né? E se a gente vai seguir as religiões de cada um, do ponto de vista de Deus, se ele fez nós imperfeitos, é porque nós temos algo a aprender e a crescer com isso. E uma das razões, eu acho, incríveis da gente não ser perfeito, é a gente poder também errar e receber com humildade. Exatamente, né? Então, diz isso pro gerente do meu banco. Bom, mas aí o senhor não paga as contas, o senhor vai reclamar de quê? Eu só quero agradecer a 2 presentes que eu recebi hoje. Eu sempre recebo muitos presentes, eu fico numa felicidade. A dona Lúcia, que é mãe... o que mais ganha Jabá. A dona Lúcia... Não resiste a uma auditoria. Não consigo falar, a gente falou de tanta coisa boa, não sei se resiste a uma auditoria severa, hein? Isso é inveja. Não resiste a uma auditoria. Eu sou o Vitorino, aquela prosopopeia de... E tem mais coisa. Deixa eu falar nas minhas coisas. Tem mais coisa que ele ganhou. Quero agradecer a dona Lúcia que me deu esse livro aqui do grande médico, que o senhor Vitorino disse que não funciona e tal, que é livro de autoajuda, né? Maravilhoso. Já vai aparecer o nome ali, olha ali, Augusto Cury, doutor Augusto Cury, psicanalista. Esse livro que trata da história de um homem que ficou totalmente destruído e consegue se reerguer através de um trabalho profundo de revisão dos seus sentimentos. Porque quando as coisas começam a dar errado, as coisas dão errado, você tem que analisar por que deu errado e procurar melhorar isso. E o segundo, eu quero agradecer, obrigado, dona Lúcia, eu quero agradecer o engenheiro Eudon Barcelos, que não é meu parente, filho dele hoje, o Dudu, no Eduardo, está completando 20 anos de idade. Nasceu no 8 de 98. 8 de 98. Então ele me deu como presente esse relógio Seiko, olha que maravilha, não? Me deu esse presente, um relógio Seiko, relógio Seiko maravilhoso, com design italiano. Imagina a inveja do Chicão, Marli. Não, esse aí é mortal. Se ele tá eu quero dizer o seguinte, o Chicão não veio hoje porque o Marne armou alguma coisa para o Chicão não estar na bancada. Eu ia querer me tomar. Então quero agradecer o engenheiro de Canoas, o Eudon Barcelos, que veio especialmente aqui me trazer este presente, e o filho dele, que está completando hoje 20 anos, que espero que seja uma grande festa. Não fui convidado, mas também não tem problema, o presente quem recebeu fui eu mesmo, né? Um abraço, muito obrigado, essas coisas me deixam profundamente sensibilizado. Porque isso é um carinho, Vitorino, muito grande das pessoas. Isso aqui não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Uma curiosidade, dona Carla, da eleição. Eu nomino como curiosidade, sem medo de errar. Apenas 8 estados não terão mulher concorrendo à governança do estado.
E um deles é o Rio Grande do Sul. E as demais parcerias, não vou menosprezar, não vou dar o nome dos estados aqui, mas são estados sem expressão política nenhuma, o que me permite fazer a afirmação que estado com representatividade política no país que não tem mulher candidata a governador é só o Rio Grande do Sul. Mas temos... Isso é difícil. É ruim. Isso é difícil de explicar diante dessa ascendência reconhecida pela bancada pela mulher. Eu posso explicar? Claro. Eu posso explicar porque as mulheres do Rio Grande do Sul não querem entrar na política. Elas não querem, de uma forma inteligente, não entrar na política. Mas elas nós não temos, por um outro lado, sim, mas elas não aceitam. Por um outro lado, desculpe te interromper, 2 candidatas à vice-presidência da República que são gaúchas e são mulheres. Então, a gente vê aí que estão 2 mulheres despontando na política, né? Cada uma no seu setor, enfim, com as suas ideias. E aqui no Rio Grande do Sul não surge uma nova personalidade, né? Uma nova mulher que queira realmente encarar isso. São figuras já marcadas, né? E contraria todas as estatísticas, Carla. Porque se tu pegares vestibulares, concursos públicos difíceis, com 100, 200 candidatos por vaga, as mulheres estão despontando nesses mistérios. Então, chama atenção, né? No direito. No direito, então? Nossa! Tem mais carteiras da OAB sendo emitidas para mulheres do que para homens. E você sabia, Vitorino, que nós temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil? Sim. 1.050.000, 70 mil. Mais de 1 milhão, com a carteirinha. A OAB Federal anunciou o registro. Gustavo, estamos de parabéns sendo advogados, só porque citamos a OAB, estamos de parabéns porque circulou nacionalmente via rede uma parte do nosso programa essa semana, onde nos manifestamos sobre a OAB. Alguém sobre a campanha do voto consciente. Sobre a campanha do voto consciente. Que, aliás, está sendo agora, nesse instante, motivo de uma apresentação na qual o presidente Ricardo Breyer e sob comando da Magda Beatriz, né? Provavelmente. Está apresentando o programa Voto Consciente, que foi o que a Roberta falou, que foi o Ayrton Ruschel falou, 2 advogados que clamaram com a população: votem, escolha seu candidato, vote. Não fuja disso. Decida, mas vote. Não seja omisso. O país precisa de você. Só e você ajuda votando. A notícia foi nacional, circulou por todas as OABs. Mais uma vez um texto do nosso nacionalmente. Programa. Aliás, o nosso programa. Nosso programa é da Nacional. Alô, Rede TV. Alô. Rede Nacional. Imagina que maravilha. Deixa a Alice falar, Eu só queria trazer um recadinho rapidinho para o senhor Ruschel. Hoje uma moça, a dona Carmen, mandou um beijo para ele e disse: como é bonito aquele querubim. Não, tem um aqui pra ele também aqui. Depois deixa a Alice aqui falar sobre os telespectadores. Boa noite, bancada linda. Eu ganho R$950, R$954 de aposentadoria. E dizem que sou responsável pelo rombo nos cofres públicos. Tem que rir para não chorar. A Beatriz de Canoas. É verdade, Beatriz. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço. Querida Carla, fala para o imortal James Bond da bancada em relação com as colegas. Mas é labioso esse Ruschel, hein? Alessandro Toledo. O querubim. Então só sacando. Só elas podem depor a minha seriedade quando me refiro a minhas colegas. Só verdade. As próprias poderão depor. O Dr. Ruschel é um homem muito elegante. Posso garantir. Ele faz uma semana e pouco que eu estou... E por enquanto tá tudo bem. Por enquanto, você está se comportando. Ele está se comportando. Uma semana ele se controlou. Depois a gente já não sabe como é que vai ser. Uma semana tá tudo bem. Olha aqui, mandar um abraço para Osório, para vovó Inês. Vovó Inês, que assiste o nosso programa, que é fã desse programa, vovó Inês lá em Osório, 81 anos. Vovó, um grande beijo para a senhora, obrigado pela sua audiência. Ela que é filha da Dona Aline, a Dona Aline que disse: olha, minha vovó adora o programa, minha mãe adora o programa. Então, vovó Aline, a Dona Aline que é filha da vovó Inês. Roberta. Eu gostaria só de aproveitar que nós estávamos falando de contatos, mensagens. Eu queria agradecer muito as mensagens de muitas pessoas que escreveram. E eu preciso confessar aqui que hoje, saindo do trabalho, eu abri meu celular e eu descobri um local onde tem muitas mensagens e que eu sequer tinha visto. Então, eu agradeço muito as mensagens. Peço desculpas por não ter respondido. São mensagens da semana passada, da minha entrada aqui no programa. Agradeço a todos e peço desculpas por não ter realmente visto antes. Prepare-se que está só começando. Temos mais um recado. Agora a Alice vai para o WhatsApp.
Boa noite, Carla e bancada. Tu estás lindíssima no comando. Não desmerecendo os outros colegas que também estão charmosos. Beijos a todos, Marli Pires. Obrigada, Marli, querida. Só que calmaria está este programa hoje. Organizado. Mas não menos importante, vocês são todos fantásticos e as meninas cada vez mais lindas. Com relação a esta questão do novo presidente do STF, tendo indicação política para assumir como ministro e demonstrando ser imparcial, como nós brasileiros de bem, trabalhadores, ficamos cada vez mais impotentes e vulneráveis na justiça e não podemos fazer nada, apenas aceitar as decisões calados deste órgão. Não concordam? Pergunta o João Moura, de Juiz. Sabe o que me revolta, cara? Porque eu já estou no 4º ou 5º presidente que cada vez que faz uma entrevista eu seleciono tópicos. O que pensa disso, o que pensa daquilo. E ninguém apresenta o projeto de mudar o critério de escolha dos ministros do STF. Verdade, todo mundo critica, mas ninguém quer mudar. Tem 4 projetos lá. Um deles, o senador Lazia Martins. E o Gustavo, calma, Gustavo. As bandeiras dos Se eu sou candidato a presidente, se eu tenho trazido, são 14 e eu já estou no 4º. Nenhum traz como plataforma mudar o critério, ou seja, quer ganhar e seguir aí, botar os dele e não mudar o critério. É isso que eu estou dizendo. Claro, quero que alguém se comprometa, Gustavo. Dos 14 que o Ruxa já fez essa investigação. Mas que são os que estão trazendo por ordem, conforme eles fazem. Quer dizer que vai cair na vala comum, porque tem 4 projetos para alterar o atual sistema lá, um deles do senador Lazia Martins, e o Eunício Oliveira está sentado em cima, como o Renan ficou sentado em cima e como o próximo presidente do Senado vai ficar sentado em cima. Eles ficam sentados em cima, sabe por quê, Ruxo? Pelo seguinte, existe digamos assim, um acordo velado. Quem pode caçar ministro do STF? Senado. Quem pode caçar senadores e deputados? O STF. Pode condenar. Então fica combinado assim. Eu sento em cima das propostas de impeachment e vocês aliviam a raiz. Eu entendo, Gustavo, agora, mas tu acha que é a mesma coisa, por exemplo, um candidato 15º, que não existe, chega e me traz a plataforma. Eu vou mudar os critérios, seja por saber jurídico, que seja por número de trabalhos, por seus anos de exercício. Vai sentar em cima. Mas aí tu podes cobrar, Gustavo. E o próprio executivo pode cobrar. Aí há um apelo popular. No momento nós não podemos cobrar porque o critério é esse. E pelo jeito ninguém quer mudar. Sim. Pelo que tu nos noticia, ninguém quer mudar. Não, tem alguns que já falaram sobre isso. Ninguém no Congresso quer mudar. Porque se perguntar pro povo, quer mexer, quer. Ontem. Mas o Congresso não quer mudar por motivos óbvios. Olha, são centenas lá que estão enrolados com a justiça, que tem de tudo, tem até... E aí, assim, a expectativa é que não mude muita gente, então a coisa vai continuar igual, vai continuar assim. Então... E ainda dizem, o país é uma democracia. O Brasil, eu já disse e vou repetir, nós somos um país socialista há muito tempo e as pessoas não se deram conta. Nós somos um país socialista que tem uma casta que nos domina, que transforma o trabalhador praticamente num escravo urbano, um escravo social, onde ele contribui com mais de 40% do seu suor mensalmente em impostos, tributos e taxas. E aí nos vendem a ilusão de que somos uma democracia. Não somos, não. Somos ou não somos uma democracia diante dessa notícia aí que tu tens na mão? Não somos uma democracia, somos uma ditadura disfarçada, nem sei o que nós somos. É um sistema alienígena de governo que nós temos, de propositura. Muitas vezes eu tenho citado na Rádio Pampa o problema do Exército Brasileiro controlar as favelas do Rio de Janeiro. Um sistema totalmente ineficiente, porque um soldado do Exército não é preparado para tratar com bandido. A polícia militar é preparada, a polícia civil é preparada. Eu fui repórter policial muitos e muitos anos no Rio de Janeiro e São Paulo, e no Rio de Janeiro eu vi coisas, atrocidades como vi em São Paulo, na sua maior magnitude. E no Rio de Janeiro, um juiz determinou, com justa razão, o pagamento de R$950 mil para um cidadão que foi baleado por um soldado do Exército Brasileiro. Simplesmente baleado. E mais um salário, pensão vitalícia de R$1.262. Esse rapaz, esse cidadão, ficou paraplégico, Vitorino, e perdeu a perna esquerda.
perdeu a perna esquerda. Isto é irreversível e não tem como terminar. Não tem como terminar. Nunca mais ele vai ter a perna e nunca mais vai conseguir andar, esse cidadão. Será que esses 950 mil compõem, reestrutura a vida desse cidadão? Pode até ajudar um pouquinho. Então, tem que haver um outro esquema comandado pela própria Polícia Militar para acabar com a criminalidade no Rio de Janeiro. Não adianta colocar um guri de 20 anos, 21 anos, 19 anos de idade, com um fuzil na mão para patrulhar as ruas, as favelas do Rio de Janeiro. No mínimo tem que ter um preparo, adestramento. Isso é imensurável. Marni, para um pouquinho. Eu até concordo com você, mas para um pouquinho. Não sei se o momento é oportuno para levantar essa questão. Porque quantas ações como essa existem de policiais teoricamente treinados e preparados que também atiraram e deixaram sequelas em confronto. Em confronto com o marginal. Aí é outra coisa, confronto é uma coisa. Sim, mas atingiram pessoas inocentes. Mas pera um pouquinho, o camarada está 10 anos na polícia. Foi assassinada uma moça agora de 27 anos em São Paulo, uma soldado da Polícia Militar de São Paulo, porque ela entrou lá num bar e roubaram o celular, ela disse, eu sou polícia e tal. Pegaram a moça, deram um tiro na cabeça e jogaram lá no chão uma menina de 27 anos de idade. Ela preparada como policial, mesmo ela preparada, foi assassinada. Mas então... E aí, então, nesse caso, tem que ter uma indenização desse tamanho, 950 mil para a família dela também. Para a família dela. E outra coisa, as pessoas que tiveram sequelas, vítimas de balas perdidas da polícia, também têm o mesmo direito. Mas é evidente, mas cabe uma assessora de advocacia. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Eu não gosto de discutir um caso não vamos personalizar no Exército eu não gosto. O Exército é preparado para a guerra. Falta treinamento. Carla, eu não quero discutir o caso concreto, porque a gente bota a emocionalidade da causa, mas eu gosto de falar sobre a tese, e sobre a tese eu me proponho a discutir. Primeiro, que jamais seria contra o Exército Nacional, porque ele é a guardiã, é o nosso guardião. Das fronteiras. Toda a responsabilidade que tem. Mas o equívoco é exatamente o que eu temia, e vocês vão se lembrar das minhas palavras quando o Exército foi para o Rio de Janeiro. Eu temia que nós fôssemos desmoralizar o último guardião da moralidade, da responsabilidade, da seriedade desse país, ao jogá-lo dentro de um buraco negro que a gente não sabe onde vai terminar. E mais, quando se determinou por um ano, temi eu aqui, agora divido com vocês, o tráfico, ele se emaranha, ele entra no meio das instituições. E o Exército é feito de seres humanos que estarão fora de suas residências, fora de suas bases, estarão um ano lá. Então eu temo que o tiro saia pela culatra. Não haja logística para fazer uso do Exército Nacional e acabe ele saindo de lá, não vou dizer depreciado, porque o Exército Nacional jamais será depreciado, mas sangrando exatamente porque se imaginou que ele teria o poder mediúnico de resolver uma situação insolúvel que é o Rio de Janeiro. Boa noite, Carla Krieger e Bancada Show. Eu sou de direita, mas digo a vocês, se for por minha vontade, minha filha será uma grande política. Anote esse nome, ele dá o nome da filha. Pena que ela é de esquerda, mas com 17 anos já foi secretária, fez parte do Grêmio Estudantil e atualmente trabalha no gabinete da Câmara de Vereadores de Campo Bom e é a atual presidente dos estudantes de Campo Bom. Por isso, anote este nome. É o que eu espero, que ela seja uma nova figura na política. Apostando na filha. Mandar um abraço para a Letícia Nitsky, que mandou um abraço aqui, fã do nosso programa. Letícia, um beijo, querida. Obrigado pela sua audiência. Sempre com a gente. Notícia do Alckmin, tá? Mas é uma bobagemzinha, mas é engraçado. Alckmin comete gafe com o Hulk. Manda um abraço para Eliana. Sendo que a Eliana já foi namorada do Luciano Huck. Pode ser gafe ou pode ser empregada, né? Depende do ângulo. Manda um abraço. Depende do ângulo que você tá Ele pode ter uma informação privilegiada. E a gente não sabe. Bom, mas eu gostaria de mandar um abraço. Eu gostaria de mandar um abraço para Simone Simon. Ela é autora de um livro que chama Faça Ser Fácil, Negocie, da editora Gente. Esse livro está sempre nas listas dos mais lidos da revista Veja. É um livro que fala sobre negociação em nível empresarial, mas atualmente a negociação é importante em todos os níveis, em todos os tipos de relacionamentos, seja nos relacionamentos individuais,
pessoais da nosso cotidiano íntimo, seja, enfim, é uma ótima leitura que agora eu pego carona com o Marne e também indico como um livro interessante para as pessoas lerem nesse momento mais ainda. Alice... Temos mais um recado. Boa noite, bancada querida. Amo todos vocês e sou viciada no programa. Tanto que costumava fazer janta para os meus netos uma vez por semana. E passei para o meio-dia, só para não perder vocês. Parabéns, continuem assim. Maria Clara Bergoli, de Bento Gonçalves. Isso Obrigada, é legal, né? Maria Que Clara. legal isso aí. Puxa. Sobrenome do Papa, hein? Bergoglio. Sobrenome do Papa. Final de semana estarei em Bento Gonçalves na jornada de oftalmologia. Vou visitar a serra, mas parece que vai estar chovendo. Não sei se vai estar muito bom o tempo. E frio. E frio. Bom, mas daí tem agasalho, não tem problema. Olha aqui, ó, eu quero saber do Ruschel toda essa história, quais são as consequências também do Fachin aceitar a desistência do pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Foi, na verdade, uma estratégia. Isso, foi uma estratégia dos seus advogados, porque o STF é a última instância. A partir dali, a matéria está com jurisprudência definida, né? E eles estavam jogando tudo nesse pedido, os advogados, lutando pela soltura do presidente e aproveitaram, colocaram já junto ali, o estagiário botou junto o pedido de elegibilidade do presidente. Quando se deram conta disso, iam, na verdade, trancar. E aí foi uma estratégia de retirar. Então, pedido... Então teve um vício no pedido? Lógico, o pedido. E eles tentaram, e ainda, quando fizeram o pedido, ainda justificaram com medo que o Fachin não acatasse o pedido, que as matérias que tratavam da elegibilidade do presidente foram citadas en passant, mas não eram o objetivo do pedido, que o pedido era apenas a soltura do presidente. Então, a estratégia é essa. Nós já, inclusive, informamos as datas aqui. No dia 15 será registrada a chapa. Até o dia 17 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral terá que ter julgado para então cair a candidatura do presidente e eles ainda tentarão, então, como última instância, o Supremo Tribunal Federal. Ai, que confusão. Tu entende de tudo isso, Mário? Olha, às vezes eu consigo entender, às vezes... Não, mas é uma confusão, é uma coisa não termina nunca. Volta. É que não termina nunca, o problema é não termina. Não termina, aí vai mais, tem mais um recurso. Não, e vão fazer a campanha do outro, quanto tempo vão levar para fazer a campanha? Esse é o judiciário brasileiro, e o pior é que a gente não pode imputar aos magistrados, aos juízes, advogados, culpabilidade nada. A lei é ruim? Sim, os políticos que fazem as leis. A lei é vagabunda, mal feita. Por isso é que tem que saber em quem vai votar para senador, deputado federal, tem que saber e prestar muita atenção, porque eles que fazem as leis. E fazem as leis, claro, para se beneficiar. Mas sempre, total, é evidente, só tem razão. Eles passam 4 anos fazendo lambança e 2 meses antes da eleição calam a boca da gente. Senhor Vitorino, eu vou pedir um favor pro senhor. Pois não. O senhor pode me emprestar esse casaco amanhã? Eu lhe empresto. Está muito bonito seu casaco. Eu lhe empresto. Meu sonho era dar uma volta na quadra, lá da rua da praia, de cima a baixo com essa jaqueta. Isso vai dar um prestígio. Agora eu gostaria muito de saber, perguntar pro Vitorino, da onde tu tirou essa moda de fechar o botão até em cima? É que eu sou um senhor... Mas é tendência. Eu sou... Não, se é o Chicão, eu já disse, isso é tendência, é fashion, é sei quê, porque eu sou blá, blá, blá. O Ceguinho tem essa mania. Mas assim, ó, não é verdade. Eu tenho muito frio. São 2 lugares que eu tenho frio, no pescoço e nos pés. Ai, que bom, né, Mari? Então, não, o resto tudo é quente. Mas o pescoço e os pés... O senhor tá dizendo. Falsa propaganda. Eu tenho muito frio. Então, olha a propaganda enganosa. Olha o Conar aí, chama o Conar aí, sua propaganda. Sabe que tem uma telespectadora, me fugiu o nome dela, ela mandou mensagem para mim ainda hoje. Sempre que eu venho com alguma roupa diferente, ela pega fotos de moda europeia e manda para mim exatamente com o que eu estou usando. Ai, não. Eu vou começar a colecionar as revistas. Sério, ela mandou foto pra mim de gola rolê, gola fechada, gola não sei o quê, aquelas golas... Década de 50, pós-guerra. Da sua mãe, que usava na época. Então, mas é que depende da gola rolê. Depende da gola. Só porque eu falei as décadas de 50 tá voltando. Mas que grosseria. Você tá com a gola aí rolê? A minha gola rolê é bonita. Calma, qualquer gola rolê vai sempre ficar mais bonita em você que em mim, por motivos óbvios, né? O pescoço mais alongado a pessoa tem que ter pra usar gola rolê. O senhor tem um meio bócio. Tem o quê? Meio bócio. Não, mas ele tá bonito hoje, não vamos bagunçar. Se eu não mandar abraço pra minha turma da academia, lá não vão me deixar, não vão me instruir mais nos treinos e não vão me socorrer mais. Então, minha turma lá da academia Moinhos, que me dá uma atenção não merecida. Aqui, a turma ligeirinha aqui, ó, Ricardo Galhardi, Rafaela Assunção, Fernanda Lopes,
Pedro Zambon, Luciele Citolin e Gustavo Lima. Essa é a equipe ali da Academia Moinhos, que o senhor esteve lá. Eu quero noticiar, o Gustavo esteve lá, fez a inscrição, fez os exames médicos, toda a preparação, montar o treino e nunca mais foi visto. Não, eu quero dizer, já que mais foi visto. Eu assisti um treino lá 15 minutos, eu assisti e voltei pra casa cansado. Cheguei em casa não é pra mim, não é pra mim. Cheguei em casa exausto. Te derrubaram, Gustavo, te derrubaram. Não, assisti 15 minutos, cheguei exausto em casa. Agora vamos para a Roberta, mais dicas culturais. Opa, desculpa, para Alice, perdão. Eu queria falar sobre um dos fenômenos que é um dos mais incríveis da natureza, que é a aurora boreal, que vai ser tema de um encontro que vai ter nessa quinta-feira, às 19 horas, aqui em Porto Alegre. E o tema do encontro vai ser Caça à Aurora Boreal e a Descoberta do Norte da Rússia. Fábio Saraiva, que é um viajante profissional que já esteve em mais de 50 países, vai explicar para as pessoas como que é possível ter essa experiência. E a entrada é franca. Quem tiver interesse tem que se inscrever. No telefone, mais informações podem ser obtidas nesse telefone, que é o DDD 51 3328 1444. 3328 1444. Aurora Boreal é um espetáculo, eu nunca consegui assistir, eu tinha uma vontade de assistir, mas são poucos locais na Terra que você pode ver. E o mais lindo de todos parece que é na Groenlândia. Exatamente. Mas é dificílimo de chegar, a passagem é caríssima, hospedagem é caríssima, tem época do ano que você assiste, mas dizem que é um espetáculo que você fica... Muito frio lá, né? Você fica estupefato. Pertence à Dinamarca, Groenlândia. Marni, eu achei uma... Aliás, falando na Dinamarca... tem encrenca com a Dinamarca lá na Comunidade Europeia, você viu? Não. Fizeram uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos da ONU contra a Dinamarca. A Dinamarca aprovou uma lei proibindo a burca. Ah, da burca, é verdade. Proibindo. Da semana Ninguém passada. na Dinamarca pode usar rosto tapado. Nem meia burca, nada. Nada. O rosto tem que ser descoberto em local público. Como diria o Shakespeare, há algo de podre no reino da Dinamarca. Então. Não, eu acho que a Dinamarca aprovou uma lei e o medo que eles têm é que essa lei acabe se esparramando pela Europa. É muito medo do terrorismo. O medo o medo atinge. Aliás, tem uma frase muito interessante de um dinamarquês que disse o seguinte: rir dos seus erros prolonga a sua vida. Rir dos erros da sua mulher encurta. Boa. Falando em discriminação, olha o que aconteceu numa universidade. Só se fosse genial, né? Mas a Universidade de Medicina de Tóquio, Martin Barcelos, fizeram uma investigação nessa universidade e descobriram que as mulheres tinham as suas notas rebaixadas 20%. Para não ingressar na faculdade, os homens então ingressarem. A justificativa, isso durou cerca de 10 anos, porque as mulheres estão mais inclinadas a deixar a profissão depois de ter filhos ou por outras motivações. Então, o que eles faziam? Eles diminuíam a nota da mulher e aumentavam a do homem. Em 20%. E por que te criticaram? Me criticaram porque eu elogio muito o Japão, a política japonesa, a cultura japonesa, a cultura oriental, pelo respeito aos velhos, aos idosos, a procura, um conselho, etc. Isso é cultural, né? E o reitor da universidade, os responsáveis por essa universidade, por praticar essa coisa terrível, eles pediram perdão com aqueles gestos, aquelas mesuras japonesas, né? Isso realmente, quem é que ia supor que no Japão de 2018 acontecesse um fato como esse, a mulher ser discriminada dessa forma. Mas é cultural, né? Como existem em outros países do mundo, como a Arábia Saudita, por exemplo, outros países, que as mulheres não estão numa posição de igualdade superior dos homens. Aqui no Brasil, as mulheres estão cada vez crescendo mais na frente dos homens. Ainda tem diferença salarial. É engraçado, criticam todo mundo pena de morte, coisa e tal, não pode, coisa de país bárbaro, não sei o quê. O Japão, que é uma das maiores economias do mundo, uma das sociedades mais desenvolvidas, agora eles espetaram lá os vagabundos aquele do gás sarin. Sim. Foram 6 num dia. Deram uma injeçãozinha, pegaram o corpo para a família e pronto. Não vi ninguém atacar o Japão, pedir perdão, não sei o quê, criticar o Japão, direitos humanos, não sei o quê. Eu cheguei à conclusão que eles atacam mesmo a chinelagem. Nossa. Ayrton Ruschel. Eu estou a fim de irritar o Gustavo Vitorino, então trago essa notícia. O que é difícil, porque eu sou bem-humorado, querido, gentil, educado. Mas a notícia, Gustavo, tramita no Supremo um pedido de soltura do nosso ex-governador do Rio de Janeiro. Ixi.
E o processo dele caiu para quem? Para o Gilmar Mendes, relator. Ai, que medo. Eu disse que eu ia irritar o homem, eu vim calçado, E o processo cai exatamente para o relator da Lava Jato, que é o nosso não menos estimado Gilmar Mendes. E qual é o que ele cita na petição dele? Não, da Lava Jato não, é o relator da Lava Jato, da Lava Jato do Rio de Janeiro. Da Lava Jato do Rio de Janeiro. Então, cai tudo para ele. E o que ele cita na petição? O despacho do próprio Gilmar Mendes, que soltou o secretário de obras da própria gestão dele. E qual foi a justificativa? Transcrito assim na própria petição dele. Como já foi pego, foi desbaratado o crime, o ardil, que era mantido para crime, não há mais risco de aguardar julgamento em liberdade. Porque, exatamente. Então, embora o Sérgio Cabral esteja já condenado em 6 processos em primeira instância... não tem condenação em segunda instância. Não tem em segunda instância. Ele está por isso que é preventivo. Ele está com 6 condenações em primeira instância, 20 processos tramitando contra ele num total. Mas este secretário de obra, como foi solto com este despacho, ou seja, desbaratamos a quadrilha, parou o crime, então ele pode aguardar julgamento em liberdade até que se decida a punição dele. Então, se sair este habeas, doutor Gustavo, eu vou lhe ligar de madrugada para lhe contar a soltura do ex-governador Sérgio Cabral. Vai ser motivo de muita felicidade, né, para a justiça brasileira. É o fim. Lembra? O Joaquim Barbosa disse, olhando na cara do Gilmar Mendes, só vai acabar com a justiça brasileira. Ele está avançando. E ele está conseguindo, Rafael Neto aqui no atualidades@pampa.com.br. Não é costume, é viver na idade da pedra, sobre a mulher no Japão. O Aslok Azevedo, boa noite. A intervenção militar no Rio de Janeiro nunca vai ter o resultado desejado, pois os militares não têm apoio jurídico. Pois se envolverem em trocas de tiros ou ocorrências com morte, esses respondem à justiça comum e não militar. Foi o que está acontecendo, mas não responde à justiça comum. Responde à justiça militar, não. Comum na esfera civil, na esfera penal, a justiça militar. É muito importante deixar isso claro para o nosso telespectador. Não dá, até porque a coisa está de um jeito aí que tá tudo aparelhado, né? A máquina pública está aparelhada em todos os segmentos. A gente vê, eu acho um absurdo, estão enchendo o saco aí porque disse um general, pelo que falou um general em campanha. E ninguém se preocupa com um presidiário na cadeia em campanha. Quer dizer, enche o saco do general, o presidiário, está tudo certo. Olha a deformação que atingiu o país. Mas a mulher do deformação ética e moral, onde a gente for parar? A mulher do Sérgio Cabral está em casa cuidando do filhinho de 12, 13 anos de idade. Autorizado pela justiça. Autorizado pela justiça. E você desce aqui no Madre Pelletier, aqui embaixo, chama quantas mulheres ali com filhos de 2, 3, 6 meses. Filhos menores, mais dependentes, sem recurso e estão presos. Eu quero saber do doutor Ruschel se ele quis deixar o Gustavo Vitorino chateado, porque ontem ele ficou de cabeça inchada, chateado com o Grêmio. Na verdade, o meu tricolor está numa transição. Decadência. A grosseria da bancada da direita lá, por isso que eu me encanto com a ala da esquerda aqui do programa. Mas o senhor não tem nenhum interesse em encantar pela ala da esquerda. Não me faz. Eu sou homem baseado em fatos. O senhor Querubim, baseado em fatos. O senhor é o próprio Querubim. Na verdade, o Grêmio passa por uma transição e eu quero dizer, Gustavo, que vai um pouquinho além do campo. A perda do Arthur não representou só a questão técnica da perda de um jogador que é extraordinário e saiu daqui direto para uma titularidade num time como o Barcelona. Mas a perda do Arthur que tirou a autoconfiança do Grêmio. Aquilo que o Renato dizia com muita propriedade, o Grêmio jogava aqui ou em qualquer lugar da mesma maneira, já não acontece. O Grêmio não está conseguindo manter o seu padrão de futebol. E a segunda questão muito forte, o Grêmio repôs as peças que teve que substituir com jogadores de mais idade. Então o Grêmio não tem conseguido manter a intensidade, que também era essa segunda característica, marcar a saída de bola do adversário e controlá-la os 90 minutos da partida. Então o Grêmio hoje deixa o adversário jogar. Ontem o Estudiantes chegou a fazer 2-0, quando o Grêmio conseguiu descontar num saldo que é qualificado. Então é importante que 1-0 serve aqui. Mas o Grêmio perdeu muito do seu padrão, cara, e esse é o desafio do Renato.
devolver o padrão do Grêmio mesmo. Não é de comparar com outro adversário. O Grêmio mesmo se restabelecer. Porque é uma balança mesmo. Enquanto o Grêmio estava lá em cima, o Colorado estava lá embaixo. E agora parece que o Grêmio começa a se desestabilizar e o Colorado começa a crescer. Bem analisado. Só tinha que ser comentarista esportivo. Eu vou insistir na mesma tecla. O Grêmio ontem mesmo mostrou que é melhor que o Estudiantes. Apesar de ter perdido o jogo, o Grêmio mostrou que é melhor que o Estudiantes. Só que perna no segundo tempo. Ele ganha aqui. O Grêmio está pagando a conta do Campeonato Gaúcho. Eu estou reiterando essa minha tese, porque ontem ficou evidente, o Grêmio a partir dos 20, 25 do segundo tempo, então quando ficou com um jogador a mais, eu achei, bom, agora vai amassar, a bola não vai passar do meio campo. Não, o Grêmio não conseguia, os jogadores demonstram cansaço. Isso que o Ruschel falou de idade avançada de alguns, eu acho que tem muito mais a ver com a preparação física. O Grêmio está pagando a conta do Campeonato Gaúcho. O Grêmio voltou antes para o Campeonato Gaúcho, porque a equipe de transição não dava conta. O Grêmio teve que atender ao anseio da sua torcida, voltou antes, a preparação não chegou a ser completa e a conta está chegando. O Grêmio está cansando. É que os argumentos não são excludentes. Eles são somatórios. Se eu só quero te dizer assim, os dois volantes. Hoje, a dona Magda, a senhora não é especialista a dona Carla, a senhora não é especialista em futebol e não é obrigada a ser. Eu vou escrever, dona Carla. Mas eu quero lhe dizer assim, os volantes se tornaram, antes eram os meias, os jogadores mais importantes de uma equipe de futebol. Hoje são os volantes, porque é o tempo que eles pegam a bola da zaga e fazem com que ela chegue na frente. Esse momento de transição, a rapidez com que fazem isso, por favor, um take aqui para mim, não é para vocês, né? Agora, das próximas vezes que ele se manifestar, eu vou dizer, dona Carla. Não, isso vai ficar na minha frente. Muito obrigada. O tempo de transição que a bola sai de trás e chega na frente é o que define, o que diferencia uma equipe de outra. Aqui está a minha liçãozinha de casa aqui. De casa, é bem então, fácil. O Grêmio está jogando, Gustavo, vou te dar as idades. Os dois volantes com 32, 33 anos. Os dois laterais, o Léo Moura com 36, 37 anos e o Marcelo Oliveira na esquerda também acima dos 30 anos. São posições muito importantes, posições que definem a movimentação de uma equipe com jogadores bem acima de idade. E o Paulo Guerreiro? Bem, essa é a notícia. Eu acho que de Grêmio me completei, só queria dizer que o Internacional hoje ofereceu ao seu torcedor uma notícia extraordinária, anunciando, não oficialmente, porque só sexta-feira, a contratação de Paulo Guerreiro, novo centroavante do Esporte Clube Internacional. Muito bem, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Sérgio Souza, que me segue no @CarlaKrieger no Instagram, do irônico ao intelectual. Vocês são meu jornal nacional, Sérgio Souza. E também o Erni Klasman diz, Carla, o Ruschel foi pintar as unhas igual ao Chicão ou pintou os dedos de amarelo? Erni... eu usei aquela canetinha! Usei aquela canetinha! Maldita canetinha! E maldita hora de também dar tchau! Aqui pra vocês, não vou esquecer nunca mais. Ninguém escapa da visão dos nossos telespectadores. Da próxima vez, lava a mão antes de entrar no ar, porque daí vai ficar melhor. Vamos voltar para a contratação do Inter. Eu não sou experto em futebol, mas o Paulo Guerreiro é um grande jogador, é uma grande aquisição do Internacional. Ele ganhava 1 milhão por mês lá no Flamengo. Eu não sei quanto é que ele está ganhando no Internacional. Agora, eu acho um absurdo esses salários dos jogadores, né? 1 milhão, 800 mil, 700 mil e tal. Mas eles são artistas. Eu sei que o preço de um artista, você vai comprar um Matisse, você vai comprar um Renoir, ou vai comprar... Marni, caro é o ruim. O ruim é caro. Mas ele é ruim? Não, é bom jogador, mas eu honestamente, eu não acho uma boa contratação. Por causa da idade? Ele tem 34 anos, ele é um jogador... Ele é um jogador... 34 anos, ele é um jogador que foi marcado como um bom atacante pela força e pelo vigor, que ele não tem mais aos 34 anos, não tem mais a mesma explosão, ele não é mais o mesmo jogador, muita tatuagem. Ele não sobe mais como subia. Todos têm muita tatuagem. Então, assim, acho que vai ser, tomara que eu esteja errado, a torcida internacional não brinca comigo, mas eu acho que vai ser um Forlan 2, um Anderson 2, o retorno de depois tem que pagar o contrato. Tem que pagar os 3 anos. Salário que se anuncia 600 mil mais direito de imagem, mas não sei o que, vai dar uns 800 e pouco por mês. Eu só quero subsidiar essa informação de você deixar a bancada colorada se manifestar. É que, na verdade, quando tu traz um jogador e não precisa pagar a aquisição dos seus direitos federativos, na verdade, ele se torna barato, embora o valor nominal que ele receba... Quem paga o salário dele? Que ele receba... Não, quem paga é o Internacional. O que eu estou dizendo, para tu trazeres um jogador deste quilate, um jogador que disputou a Copa do Mundo há um mês atrás,
centroavante de uma seleção que disputou a Copa do Mundo. Para tu trazer um jogador, normalmente tu tem que pagar 20, 30 milhões de reais só para aquisição dos direitos. Como ele é dono do seu próprio passe, o salário. Ele vem de graça pelo Internacional. Então, se tu diluires isto, embora os valores sejam astronômicos, eu reconheço, mas dentro do ponto de vista esportivo, ele se torna um jogador barato. Eu acho que o Internacional está com a visão ainda daquele super centroavante que deu o título para o Corinthians, título mundial ao Corinthians. Aquele Guerreiro não existe mais. Aquele Guerreiro tinha 27, 28 anos. No Flamengo... Essa é a minha preocupação. No Flamengo ele fez alguns gols lá, coisa e tal. O que ele deu ao Flamengo? Título carioca? Ficou meses sem trabalhar. No Corinthians ele deu o título mundial fazendo o gol, os 2 gols das duas partidas. Só que era um jogador de 27, 2012. 28. Fazem 6 anos. Dona Carla. Jogador de 27, 28 anos no auge, né? Dona Carla, lembra o Ruschel que o Grêmio tem 3 competições. O Inter só joga aos domingos pelo Brasileiro. É o Alessandro Toledo. E isso tem sido um handicap Internacional, né? em relação ao brasileiro. O Grêmio tem tido esse desgaste, tanto é que o Renato jogou sábado, e nós saudamos aqui, com toda a sua equipe reserva, enfrentando os titulares do Flamengo, que não conseguiram fazer frente exatamente porque quem estavam cansados naquele dia eram eles. O futebol tem isso. Agora, indiscutivelmente, o Renato é um grande técnico, né? É um grande técnico, cobra dos jogadores, é virginiano, por sinal, né? Tem uma personalidade forte, ele tem conhecimento do futebol, foi um extraordinário jogador. Eu vi o Renato jogar, sou fã do Renato como ser humano também, é uma figuraça com todo aquele temperamento dele. Eu me lembro que uma vez, eu conversando com ele lá no Rio de Janeiro, disse: Renato, você pretende voltar um dia para Porto Alegre? Nunca mais na minha vida eu vou morar em Porto Alegre. Tá aí. Quantos anos ele tá aí? Não, mas é bem coisa de virginiano. Nunca mais vou fazer. Daqui a pouco ele já completou 2 anos na sua terceira volta ao Grêmio. A primeira eu estava na gestão, quando o Luciano Renato, em 2010. Era o senhor que assinava o cheque dele? Estava no financeiro, assinava os cheques que eram precisos. E daí dá uma tristeza, assim, olhar o cheque do Renato e depois comparar com essa conta. Ainda bem que o crédito tem conta. Ainda bem que o crédito tem conta, essa parte não passa pela gente, que é melhor não ver, dona Carla. Mas, de qualquer maneira, só lembrando a questão do Renato, o Renato ele traz toda essa experiência, né, para o comando do futebol do Grêmio, mas ele deixa claro que ele, ao terminar o contrato, ele completou 2 anos de Grêmio, já é o 2º ou 3º técnico mais longevo numa equipe de futebol, mas ainda mora num hotel. Ele não constituiu casa, ele não formou família toda uma no residência, Rio. A família ficou lá e ele mora num hotel, e assim que terminar seu contrato ele volta ao Rio de Janeiro. Ele gosta mesmo de jogar futebol ali no Ipanema. Mas ele gosta do Rio de Janeiro. Aquela vida maravilhosa. Aquela vida horrível, né? Como é que pode gostar de ficar jogando futebol na beira da praia? Na beira da praia, tomar um banho de mar, aquele banho horrível. A diferença do Rio de Janeiro é que todas essas grandes personalidades caminham ali em Copacabana, na Avenida Atlântica, então ninguém dá bola. Ninguém dá bola. E o Renato, eu não posso sair na rua, O Vitorino, por exemplo, não pode sair na rua, né, Vitorino? É verdade. Abordado, assediado. Eu já saí com o doutor Vitorino e é verdade. Eu gostaria de ter essa representação. Esse alcance todo. Aquela coisa. E os cobradores. Esse é o problema, só eles estão atrás. Seu Mário, eu tenho saído, quando saio, não seguidamente, mas quando saio do doutor Vitorino. Porque o senhor é o rei de Nova York, né? Impressiona como ele é reconhecido, como ele é homenageado por aqueles que o encontram, né? Alice Klein. O que eu sou de homenagear, você não faz ideia. Os caras chegam em mim, tudo bem, sou oficial de justiça. Então deixa eu ler primeiro, senão ele vai... Eu leio aqui um e-mail e a Alice lê o WhatsApp, porque o WhatsApp é mais uma pergunta para o Vitorino, então ele vai usar mais alguns minutos para esclarecimento. Então vou ler aqui o e-mail antes. Bancos devem pagar indenizações, tá tudo bem, viu? Não é nada contra outra pessoa. Nada contra. Boa noite, prezada bancada. A Justiça determinou o pagamento de indenizações às vítimas de assaltos às agências bancárias, as quais vêm ocorrendo frequentemente em cidades interioranas. Pode ser que a partir daí as agências bancárias passem a investir em segurança, pois têm lucros exorbitantes, o que é uma grande verdade, e pouco fazem pela segurança de seus funcionários, seus clientes e moradores do entorno. Saudações, é a Denise de Bagé. E a Mara de Torres faz uma pergunta para o Vitorino. Como ficou a ação da OAB contra a cobrança das bagagens nas companhias aéreas? Obrigada, amo vocês. Mara, eu queria dar uma boa notícia para você, mas tem algum juiz sentado em cima. Sabe o que acontece?
A OAB, acho que o Ayrton Ruschel já falou aqui no programa, a OAB transcende como uma mera instituição classista. Ela tem previsão constitucional de competências para ingressar em juízo defendendo o cidadão e a cidadania. No tempo do regime militar, quando existiam as injustiças, as pessoas diziam, vou lá na OAB, vou reclamar na OAB, vou pedir ajuda para a OAB. Isso, mesmo que subliminarmente e que alguns idiotas ataquem essa instituição, até hoje acontece. A OAB é procurada para tudo. Tudo. E o que acontece? Sempre que alguma barbaridade se comete contra a cidadania, quem é que pula primeiro? A OAB. A OAB, quando vê essa sem-vergonhice das malas aí, o Dr. Cláudio Lamaca, presidente do Conselho Federal da OAB, gaúcho, mandou imediatamente a OAB preparar uma ação, defender a cidadania e intentar contra essa barbaridade que foi feita. A outra da marcação dos assentos, também a OAB se colocou contra. Reajuste de energia elétrica, a OAB se colocou contra. A OAB ninguém luta tanto pela cidadania quanto a OAB. Com todo respeito que merece os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de defesa de cidadania, Secretaria Especial do Diabo que o carregue, Ministério da Mãe do Badanha, que ninguém defende tanto a cidadania quanto a OAB. Talvez por isso ela seja tão criticada e atacada. Porque sempre que se tem que preparar alguma coisa e peitar os poderosos, quem está com a açãozinha na mão é a OAB. Representada sempre por um advogado que entrega uma ação na justiça pedindo respeito ao cidadão, pedindo respeito à lei. Seria... Eu bem gostaria de dar uma notícia boa em relação a isso, mas infelizmente a OAB intentou a ação e tem alguém sentado em cima. Seria interessante descobrir o nome desse alguém, né? Para a gente fazer uma certa pressão. Foi um pedido de liminar no STF que está lá. Pois é. Posso falar dos aniversariantes, dona Carla? Eu já ia te chamar para isso. Quais são os aniversariantes? O primeiro aniversariante, eu ia até trazer um quadro mostrando o decreto que foi assinado por esse ex-presidente brasileiro, mas o quadro era muito pesado. Pesado mesmo. Arthur Bernardes da Silva. Eu, há muitos anos atrás, em São Paulo, eu recebi como presente de um amigo muito querido, que inclusive já faleceu há muitos anos atrás, uma cópia, e daquela cópia tirei uma outra cópia que eu coloquei num quadro, gastei uma fortuna na moldura de aço, porque é tão valioso, na minha modesta opinião, aquele decreto que está na minha parede. O decreto diz o seguinte, autorizo ao engenheiro americano Warren, não me lembro exatamente o nome do cidadão, a instalar os primeiros transmissores de ondas hertzianas no Brasil. Em 1923, assinado pelo presidente Arthur Bernardes da Silva. Em 1923, o presidente Arthur Bernardes autoriza, como visionário que era, a criação das primeiras rádios, ou da primeira rádio, através desse engenheiro americano, que se dispunha a construir e a colocar no Brasil esse primeiro transmissor de rádio. Então, para mim, que sou um homem de rádio, eternamente de rádio, trabalhei a vida inteira em rádio, só trabalhei em rádio em toda a minha vida e televisão, para mim é um orgulho ter na minha parede esse decreto assinado pelo presidente. Decreto 0600, daqueles antigos, uma coisa bem antiga, maravilhosa. Segundo aniversariante de hoje, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata foi um dos mais importantes revolucionários do México, né? Dos Estados Unidos mexicanos. Esse homem se insurge contra os governos de Porfírio Dias e outros tantos e foi atraiçoado por um amigo. Ele revela a um amigo aonde ele estaria. Esse amigo conta para a polícia, os enviados desse presidente, e ele vai lá, a polícia vai lá e mata incontinenti esse, junto com esse amigo dele que foi o primeiro a atirar contra ele, né? Esse negócio de acreditar nos outros não é fácil. Robert Siodmak, que é um cineasta americano, estaria de aniversário hoje também, o grande cineasta italiano Dino De Laurentiis. Quem é que nunca viu um filme deste genial? Esther Williams, uma nadadora e atriz americana. Essa mulher tinha um corpo lindíssimo, pernas, legs lindíssimas, e foi uma das grandes estrelas do cinema, justamente em filmes de sereias. Lembra os sereias, naqueles filmes que os americanos gostavam de fazer para as mulheres com seus maiôs mostrarem as suas pernas. Outro ator, Rory Calhoun, Evaldo Gouveia. Evaldo Gouveia, compositor, que criou uma das músicas mais bonitas do cancioneiro brasileiro, chamado Brigas.
que o Altemar Dutra, meu querido amigo que morreu com 40 anos de idade, Altemar Dutra gravou Brigas, né? Que é uma das músicas mais lindas do cancioneiro brasileiro. Edson França, ator brasileiro. Dom Cláudio Umes, que nasceu aqui em Montenegro, cardeal, arcebispo da cidade de São Paulo. Kate Carradine, ator americano. Nigel Mansell, automobilista britânico. E também, quem está de aniversário hoje, é a Preta Gil. A Preta Gil está de aniversário hoje, completando 44 anos. E o tenista suíço Roger Federer. Eu tenho uma notícia aqui, Marlene Barcelos, que ela vou deixar o Vitorino mais bravo ainda. Eu acho que entrei no time do Ruschel aqui. O dia hoje então, o dia hoje, o 8/8 de 2018, não, olha, vou te contar. Inesquecível. Não é uma sexta-feira 13, mas poderia ser. Maioria do STF aprova a proposta de reajuste de 16,38% para magistrados. Que o STF maravilha. aprovou nessa quarta-feira uma proposta orçamentária para 2019, que prevê o reajuste salarial, já disse, 16,38%. O placar foi de 7 votos favoráveis e 4 contrários. A proposta deve ser enviada ao Congresso ainda nesse mês. O reajuste para os magistrados só passará a valer se o Legislativo aprovar ou não aprovar. O que vocês acham? O Legislativo aprova. E o medão? E o medão? Não, e ainda mais agora, né? Medo de quem te julga. Nessa época. Vai brigar com quem te julga. Vai brigar com quem te julga. Agora, dizer assim, engraçado, os trabalhadores ganham 2%, 2,8%, 2,6%, 3%, 1%. Os aposentados, quanto é que foi, Mário? 1 ponto alguma coisa. Os aposentados, 1,88%. E eles se dão 16% e alguma coisa. E sabe quem é que puxou a turma do aumento? Lewandowski. Agora eu estou procurando quais são os 7 que votaram. Já olha, nomina aí enquanto sem saber, eu já vou te dizer. Gilmar, Celso, Lewandowski, Marco Aurélio, o Toffoli. O Totó. O Toffoli. 6, são 7, né? Peraí, vamos de novo. O Lewandowski, o trio ternura, Gilmar, Toffoli e Lewandowski. Logo, tá, o quarto, Marco Aurélio. Celso. Tá, o Celso, 5. O Fux adora um momento. Pô, ele deu a liminar aquela, né? Ele tem mexendo no cabelo. O sétimo, eu tô em dúvida. Mas eu tenho certeza que não é. Errou alguma coisa, acertou outra. Posso dar essa informação? Vamos lá, vamos dar Olha só, me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que tu erraste alguns nomes. Os ministros Ricardo Lewandowski, tá, previsto. Marco Aurélio, previsto. Luiz Roberto Barroso. Errei, Barroso. Barroso foi uma surpresa. Gilmar Mendes. Gilmarzinho. Dias Toffoli. Sim. Luiz Fux. 6. Sim. E Alexandre de Moraes. O que eu gostaria de deixar registrado... O Gilmar Mendes... O Gilmar Mendes se deu, não? Sim. Qual deles? O Celso de Mello, então. Já os ministros Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin foram contrários. Um abraço a esses 4 que mostraram cidadania, mostraram que são brasileiros, não são oportunistas nem gananciosos. Parabéns a esses 4 ministros. Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin. Na realidade, eu chamaria eles de pessoas que têm uma maturidade de enxergar a realidade social deste momento. Ninguém está aqui dizendo que um julgador, que o judiciário não tenha que receber mais, porque o trabalho é louvável. A gente sabe, somos advogados, a gente sabe todo o envolvimento, os custos e o quanto é de valor o serviço que eles prestam à sociedade, né? Mas a questão é realmente o contexto, onde tem mais de 13 milhões de desempregados. Então é lamentável. Aqui nós temos mais notícias com a Alicia. Com a Alicia não, com a Alice. Alicia. A gente fala dos outros. O espírito maternal. Falar mal dos outros. A Alicia é a bebezinha, né? Exatamente. Apresentou hoje, fez o Dia dos Pais no colégio. Acho que estou pensando como é que foi a apresentação. Bom, a banda Capital Inicial se prepara para mais uma apresentação em Porto Alegre com os principais sucessos de toda a carreira. O grupo já tem 30 anos, mais de 30 anos de história e 18 discos lançados. E eles prometem uma noite de muito rock, sábado, às 21 horas, no Auditório Araújo Viana. Eu adoro o Capital Inicial, que será homenageado na Festa Nacional da Música esse ano. Vai receber o troféu na Festa Nacional da Música. O Dinho e a sua turma vão estar lá em Bento Gonçalves, no complexo do Downlander, coração do Vale dos Vinhedos, recebendo o troféu da Festa Nacional da Música 2018 Capital Nacional, que é um bandaço, né? É maravilhoso. Adoro. Tem algumas bandas aqui no Brasil que parece que são sustentáculos do bom e velho rock and roll, né? O Capital Inicial é um deles. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul nenhum de nós, que eu adoro os caras, acho
grande banda. Tem a banda do Serginho Moá também, que eu gosto, embora não seja uma banda de rock, mas é uma banda que mantém o Papas da Língua. O Serginho é um cara que tem personalidade, mantém a banda com mais 3 músicos maravilhosos, e gosto muito do Nenhum de Nós. Nenhum de Nós faz um rock, balada espetacular. Essas bandas... Rock and roll lembra Beatles, né? E você sabe que hoje, há 49 anos, foi tirada aquela foto, né, na Abbey Road, que um deles seria um sósia. Mas o Paul McCartney já disse que não era sósia. Que ganhou, que fez um concurso para substituir, é verdade isso? Não. O Paul McCartney já disse que isso é uma brincadeira, uma lenda que criaram. Descalços ali, né? Aliás, o Paul McCartney não sossega, né? 76 anos, está lançando disco novo em turnê. Bom, mas é isso aí, eu acho que tem que ser isso mesmo. Tem que estar sempre talento é talento. Surpreendentemente, porque nós até repercutimos essa semana aqui, quando tu lembraste, sempre falamos em Caetano Veloso, tu disse, mas não está compondo mais nada, não está fazendo... Quando chega uma determinada idade, eles param de... É verdade. Você saber... Se aposentam, é tem que no Mário ali, que o Mário está afinado. É que o Mário Marcelo disse o seguinte, até o fim do programa, a franja dele vai se mexer. E ele está desistindo. Dona Carla... Olha o teu papel. Dona Carla, a senhora tem que garantir que eu não sofro bullying. Não sei, hoje eu estou brigando contigo. A senhora tem que garantir que eu não sofro bullying. Sofri eu bullying, como é que tu não vai sofrer bullying? Na verdade, o seu Mário Abdo Benítez, quarta-feira, assume o novo presidente no Paraguai. E para lá estará o nosso presidente, nosso comandante Márcio, o seu Temer. E quem é que vai atrás aonde o bairro Moreira Franco, todos eles, né? Moreira Franco, Eunício, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, para não perderem a elegibilidade como nas vagas que vão concorrer, eles então vão atrás. Então combinaram, dessa vez foi em harmonia, mesmo voo, tudo é um voo da FAB. Então, o presidente da Câmara, o presidente do Senado se enfiaram ali, estão partindo. Quarta-feira, o programa é no Paraguai e depois, sabe lá Deus, deve ser o voo de volta, com certeza. Que barbaridade. Esse é o Brasil. Tem uma notícia que com certeza vamos tratar dela melhor amanhã, porque é uma notícia importante. A Câmara de Porto Alegre estava votando veto aos aplicativos, como Uber, Cabify e tudo mais. Ela vota vetos de Marquesan e obriga aplicativos a aceitarem o pagamento em dinheiro. Um ponto muito importante que vai dar muita confusão. Bola fora. Além disso, aplicativos devem fornecer aos condutores a localização inicial e final da corrida, entre outras determinações. Isso eu acho certo. Também acho certo. Porque o que acontece? A gente faz, mas o motorista não recebe o início e o local do fim da corrida. Isso eu acho certo, vetar e criar essa obrigatoriedade. Mas obrigar a receber dinheiro, eu acho que é bola fora. É bola fora por causa da segurança. Mas será que não minimiza essa situação do motorista saber aonde é que vai deixar a pessoa? Sim, mas eu acho que esse veto tem que ser derrubado. Não tem que ser derrubado. Agora não tem mais, né? Agora é a decisão final. Não, mas eles derrubaram o veto? Eles derrubaram o veto e mantiveram outros. Não, mas essa obrigatoriedade foi derrubada? Porque a Câmara criou obrigatoriedade. O prefeito vetou. E hoje seria votada a derrubada. Seriam votadas as derrubadas. Foi derrubado esse. Quando nós viemos. Olha, gente, essa notícia vai ter que ficar para amanhã, porque ela chegou assim em cima da hora. Não vai dar, tá muito complicada também. Tô com sono. Tenham todos uma boa noite. A gente se encontra amanhã. Obrigada pela companhia, pela parceria de sempre. Beijo. Até lá.